Estamos de volta com o Todo Seu para receber uma convidada muito especial e muito bonita. Eu só diria isso, não só pela beleza dela, tampouco pela inteligência dela, pela articulação, nem pelos seus dotes culinários. E sim porque ela é uma guerreira, nada conformada. Uma mulher negra andando na contramão do preconceito da sociedade machista que existe nesse país, onde 54% da população total é de negros. Era uma das poucas negras do jornalismo televisivo. Ela é Joyce Ribeiro. Olha que coisa mais linda. Ai, eu não sabia. Que prazer estar com você. Não, obrigada. Obrigado por ter vindo, meu amor. Eu que agradeço o convite. Já cozinhei, eu gostava muito de cozinhar na adolescência, cozinhava bastante, aprendi muito com as minhas tias são mineiras, cozinham muito, adoram cozinhar, e eu sempre ali observando. É porque o Newton não sabe nem esquentar água, né? Pois é, não, ele tem um prato único, que é uma moqueca de peixe. Ah, ele faz que é a única coisa que ele sabe fazer, fica uma delícia. Mas é sempre moqueca. Mercedes cozinha também, bem. ela cozinha bem, gosta de cozinhar. Falando do pai e da mãe dela, que são meus amigos. É isso. E aí, eu observando, aprendi bastante. E aí passei a trabalhar muito e tal, deixei um pouco de cozinhar, mas sempre, agora com filhas, né? Bom. Duas, né? Aí com duas, aí eu preciso sempre fazer algumas coisas para elas. Porque a gente sabe que você é exímia jornalista, grande apresentadora, mas eu não sei como é que começou essa sua paixão pela cozinha, que é uma coisa meio de paixão, né? Eu gostava, eu acho que eu comecei a tomar mais gosto quando eu comecei a fazer doces, porque eu amo doce. Bem-vinda ao clube! Ai, que bom! Eu sou a sucólatra. Né? Eu também. Né? Imagina, amiga. E aí eu comecei a aprender a fazer doces e aí foi dando certo, e todo mundo gostando. Fazia muito em casa, para os meus irmãos e tal. E aí eu comecei a falar, nossa, aí tá dando certo, né? Claro. Vou fazer outras coisas. Então, acho que eu fui uma boa boleira. Sim. Fiz bolos bem... fazer bolo. É difícil. É difícil fazer bolo. E aí comecei a ter essa minha predileção pelos doces. Mas você está refogando alguma coisa aí? Agora eu estou refogando a cebola para fazer uma farofinha. Oh, meu, farofinha de ovo? Farofinha de ovo. Eu adoro farofa. Eu também. E sabe de uma coisa que quem malha bastante costuma não gostar, né? Farofa com bacon. Aí é uma coisa maravilhosa. Fala. Amo. Isso é coisa de quem gosta de comer bastante. Eu gosto de comer sem culpa. Eu gosto de comer, como sem culpa mesmo. Quero ser feliz, a vida é curta. Então, e o bacon é uma coisa que está sempre nos meus pratos, assim, faz você muito bem, faz você muito bem. O prato que você vai preparar hoje tem um quê de coisa saudável, porque você como mãe caprichosa, não é? Conta mais desse prato. Olha, a carne seca, eu gosto muito porque tem aquele gostinho todo especial. Tem coisa melhor do que carne seca? Olha, e combina com tudo, né? Tudo. Com tudo. E as meninas entraram naquela fase de não gostar muito de comer, sabe? De começar a escolher. E a carne seca elas gostam. Então, de vez em quando eu faço pra ela e o prato fica muito bonito. Fica, muito colorido. Tá colorido, e aí, tô vendo. Eu já coloco ali por tabela um pouquinho de couve, uma mandioquinha. Já colorido de verde e amarelo. Se coloca num prato separado, já vê o verdinho, criança assim, odeia, né? Já sabe. Começa a fugir, nem começou a comer e já tá fugindo. E assim eu consigo fazer com que elas provem e gostem. Vamos falar agora do teu. Aí é para aumentar. Agora, vamos falar do seu ofício. Sim. Quando é que você começou a se interessar por jornalismo televisivo? Olha, bem cedo, lá na adolescência, eu, ao contrário das outras meninas, dos outros meninos da minha idade, lá com uns 13, 14 anos, eu gostava muito de assistir telejornais. E eu lembro de voltar para casa da escola, assim, com pressa, para não perder o telejornal do meio do dia.
Olha. Porque eu adorava. E não era uma coisa muito comum de criança, adolescente, não. Pra né? Não, E aí, observando, assistia muito, era fã dos apresentadores e já fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, se eu conseguir fazer algo parecido com isso, vai ser ótimo. Vamos mostrar um pouquinho aí no vídeo? Roda, Tatá. E a seguir, Neymar entra com a camisa da Chapecoense em jogo do Barcelona, na Espanha. Lula e Dilma vão a Cuba participar de homenagem a Fidel Castro. A gente volta já já, não saia daí. Mais de 200 mil estudantes fazem, neste fim de semana, a segunda prova do Enem no ano. Enquanto alguns correram para não perder a prova, outros madrugaram. Você está vendo? Olha, nesse teu ofício, como em muitas profissões aqui no Brasil, é uma área onde há poucas mulheres negras. Verdade. Eu tenho uma querida amiga que já é praticamente parente, de tão íntima que é da gente, da nossa casa, que é a Luciana Camargo. Sim, uma voz Ela está agora na Rede TV. Minha amiga querida, minha amada. É difícil você começar... Você vai pensar, vai encontrar mais 3, 4... dá para contar nos dedos. Nos dedos, né? Agora, você se sente sendo, de fato, o que eu acredito que você é, um instrumento contra o machismo, contra o racismo, ou não? Olha, a presença e ter continuado por tantos anos na TV e fazendo jornalismo, eu acho que sim, que isso vira um instrumento, um exemplo que as pessoas acabam apontando como um instrumento de luta, de resistência e de novas possibilidades. Só que a gente já, em 2017, né, a situação deveria ser outra. A gente ainda vive um começo de mudança. Sabe o que é? Eu acho que tem um preconceito velado que homens e mulheres precisam desconstruir. Não, você não acha? Sim. Me dá um exemplo dessa coisa assim velada. Por exemplo, eu acho que uma das características mais marcantes do preconceito é justamente a falta de oportunidades. Então, nós temos sim muitos profissionais que se formam, são bem qualificados, que transitam por outros meios da comunicação, que é a nossa área, e que quando tentam ingressar em uma televisão, principalmente com a intenção de trabalhar em frente às câmeras, encontram inúmeros obstáculos. Por quê? Quem seleciona geralmente é uma pessoa que não se abre para esse olhar de promover a diversidade. A gente que trabalha em TV, a televisão deve ser uma expressão da nossa sociedade. A gente sabe que isso não acontece, então as coisas deveriam ser melhor distribuídas, né, para que isso realmente acontecesse em frente às câmeras, para que todo mundo se sentisse representado. Então, que televisão é a nossa? Acho que a gente está nesse momento de questionar, de cobrar, de cobrar as mudanças efetivas. Você já se sentiu vitimizada alguma vez? Olha, em muitos momentos eu passei por situações que acho que poderia ter sido melhor aproveitada, que poderia ter tido outros caminhos, outras possibilidades. Mas a vontade de continuar e de seguir era e é tão grande que eu sempre fiz das possibilidades que tive, tentei usar da melhor maneira possível para que aquilo virasse outras coisas mais próximas daquilo que eu queria, né? E a Joyce escritora? Porque nós estamos com a capa do livro dela, para mostrar aí, criançada. Tá frisada já? Tá, então mostra a capa do livro que eu vou falar dessa. Olha ali, olha. E esta é uma mulher que historicamente me assombra, e eu gosto, eu sou apaixonado por história. Esse livro, que é Chica da Silva, Romance de uma Vida, que a Joyce escreveu, eu não sei por que a Chica inspirou você a escrever essa história, mas esta mulher foi de fato admirável. É verdade, eu quis escrever sobre a Chica da Silva porque eu queria contar a história de uma mulher negra. E pesquisando, eu sempre fui fã do que eu tinha no meu imaginário sobre a Chica da Silva.
E a visão que a gente recebeu, tudo que a gente sabe sobre a Chica, das novelas e do cinema, mostrava uma Chica da Silva muito sensual, né? Uma mulher muito preocupada em despertar o interesse dos homens. E pesquisando a fundo, eu trabalhei em conjunto com uma historiadora que me auxiliou bastante nessa busca de informações pela Chica. Eu vi que ela foi muito mais que isso. Ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Sim, isso é mais do que sabido, e claro. Ela tinha alguns valores e alguns objetivos que não combinavam com a época. A gente está falando do século XVIII. Imagina. Então, por isso, também ela foi uma mulher tão perseguida, tão mal compreendida. Mas também tão poderosa. Mas também que acabou exercendo um poder sobre aquela sociedade mineira tradicional que ela acabou transformando, né? Então, ela é uma mulher encantadora em diversos aspectos e foi uma aventura. Primeiro, por ser meu primeiro livro. Primeiro, por não... Seria mais fácil, até pelos meus anos de carreira, se eu optasse por escrever um livro-reportagem. Sim, né? Claro. E eu optei por fazer um romance. Ah, é romanceado. Ele é um romance histórico, né? Uma lindo, história romanceada. Lindo. E aí, como autora... O romance histórico me permite analisar os fatos de uma maneira, seguindo aquilo que é a história, sim. Mas tem uma pitada de ficção? Exatamente, uma pitada de um olhar mais romântico, realmente, daquilo que aconteceu. Entendi. Então, foi delicioso, foi delicioso. Agora vem o próximo livro e para o ano que vem, mais um. Então, eu já tenho 2 projetos de livros em andamento e que ligados à são história muito também? legais. Ligados, não. Eu vou falar sobre a beleza, o universo da beleza, e vou falar sobre o universo feminino. Bacana. A mulher atual. E você vê, mulher atual, etc e tal, que é poderosa, assim, empoderou, como todo mundo fala. Sim, empoderou, uma palavra muito usada agora, recentemente. No entanto, a violência contra a mulher continua aqui em nosso país, né? Eu não sei como você procura lidar com toda essa situação, mas continua. Você abre o jornal, barra pesada todo dia. Vamos lá, quanto anda esse prato aí? Porque tá todo mundo, ai meu Deus, não vai dar tempo. Meu Deus, eu tô olhando, eu já tô nervosa por cozinhar para o Rony. Eu já vim meio tensa. Mas olha, a farofinha já tá quase no jeito, a carne seca também, que eu dei uma refogadinha aqui. O arroz branco. Eu adoro arroz. Também. Adoro arroz branco. Gosto muito do arroz integral, que as pessoas é tão gostosinho. Gosto bastante. Eu gosto muito de arroz, de todos Quero mostrar umas fotos de umas meninas para você aí. Umas menininhas? Mostra umas menininhas aí nessa foto, faz favor. Ai, olha, tão recente. Como é que você procura educar essas duas de forma a se amarem em meio a essa confusão que nós vivemos hoje? Verdade, olha, as meninas, graças a Deus, vão viver uma experiência muito diferente da que eu vivi durante a minha época, né, de criança, o meu crescimento. E elas são já, eu vejo essa mudança de comportamento, elas são já tão seguras com o cabelo delas, com a cor da pele, se acham tão lindas. Claro. Muito pela forma como a gente incentiva o crescimento delas, mas também por conta, eu sempre digo que eu sou uma otimista, porque eu vejo o lado bom dos avanços que a gente tem presenciado. E crio as minhas meninas para que elas sejam... elas também sejam engajadas para fazer tudo que a gente ainda precisa. Claro. Então, eu e o pai delas em casa, a nossa missão é sempre nesse sentido. Estou montando um prato aqui para você. Estou vendo, já pode descer. Posso vai já? ter um fim digno. O fim vai ser assim, aqui. Eu queria montar o arrozinho, mas com uma forminha. Com a forminha, mas não tem. Mas então não faz mal, eu vou comer do mesmo jeito. Então tá, vai certeza. Comer sem aquela forma mais bonitinha. Não tem nada de bonitinho. Você não tem ideia do tamanho da minha fome. Ela é bonitinha. Ai, meu Deus. A própria carne seca, temperada com... Você botou sal na farofa?
Ah, é o sal da farofa, então eu fico com esse. Ah, Sem sal. não, eu boto sal. Preocupa E não. a carne seca e uma mandioquinha. Eu adoro mandioca. Mandioquinha. Essa aqui pra Com mim, que sou do sal e Rio, chama-se azeite. batata baroa. Ah, batata baroa. Aqui que é a mandioca, e aqui é eu aqui. ponho um pouquinho dessa mandioquinha aqui. Olha que bonitinha. Vou te Deixa eu ajudar. deixar isso aqui. Aqui, ó. Aqui, Lindo. isso. Mais? Tá bom. Mais umazinha aqui, né? mais umazinha Pra dar aqui uma, pra pra dar uma vocês. cor. Isso. Aí aqui na mandioquinha, um pouquinho de azeite. Ah, tô bem na fita hoje. Tô muito bem na fita. E tem uma salsinha, gosta de salsinha? Gosto de tudo, imagina, meu prato predileto é o cheio. Salsinha, um pouquinho aqui em cima da carne, que eu acho que combina bastante. Beleza. Obrigado, meu Pronto, amor. primeiro, eu vou Você não vai fazer sentar pra aqui mim, comigo sim, também? Vou sim. Você acha que esses problemas podem desaparecer com as futuras gerações? Está tudo torto. Aqui no nosso país, então dá até medo, mas será que você é otimista em relação a isso? Eu sou uma otimista em relação às mudanças. Eu acho que o período que a gente tem vivido agora, ele é tão triste, né? É uma decepção tão grande com tudo que eu acho que a única coisa que nos resta é acreditar num processo de limpeza, de transformação e de uma consciência maior das pessoas em relação ao envolvimento e engajamento com o nosso país, com os assuntos do nosso país. Então, eu sou sim uma otimista e vejo o futuro com bons olhos de mudança, porque agora a gente não tem muita saída, Não né? tem, por enquanto. Ou a gente muda, se correr o bicho pega. Então, obrigada. Por isso que eu sou, sim, cada vez mais otimista em relação a essas mudanças. Mas, você perguntou do fim, nós teremos o fim desses problemas? O fim não, né? Acho que a gente vai estar sempre... A luta, ela é constante, ela se apresenta pra gente, para que a gente consiga combater esses problemas eternamente. Mas o homem, ele já tem ferramentas e já tem possibilidades de se colocar frente à luta de outras formas, né? A gente não precisa cometer os mesmos erros de sempre. E a evolução já nos mostrou momentos tão horrorosos da história da humanidade que a gente não precisa ficar se prendendo àquilo que deu errado, claro. E é a nossa luta, né? A luta do ser humano. Posso provar? Por favor. Na sua frente, que tinha que ser a revuma dela. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Aqui que a gente vê, ó. Já vou começar pela carninha também. Claro, lógico. Mas antes você, para ver se ficou boa. Muito bom. Muito bom. Ai, não que é bom, delícia. Não. Obrigada, deixa eu provar também. Maravilha. Eu adoro. Obrigado, adorei te rever. Prazer todo meu. Quero agradecer muito a sua presença. Eu sei que você tem um canal obrigada. no YouTube também. Além do livro, Chica da Silva, Romance de uma Vida, você tem um canal no YouTube. Isso, é o Joyce Entrevista. Lá eu lanço conteúdos de entrevistas, né? Com pessoas variadas. A última temporada ela foi temática, eu estava grávida da caçulinha e fiz uma temporada toda voltada para a maternidade. A primeira voltada para assuntos gerais e agora volta a falar sobre tudo que é interessante, bater papo, que é o que eu gosto de fazer. Obrigado.